Esse mecanismo é cruel, já está deflagrado, segundo os cientistas. A ciência não tem resposta como resolver isso, não há como recongelar geleiras do Ártico, não há como recongelar o solo que derrete agora, né, nem o mar. Então, a boa notícia, segundo o Dr. Paulo Artacho, que é dessa universidade, e físico, emérito e membro do IPCC, né, é que já existem tecnologias suficientes para reduzir à metade as emissões de gases poluentes hoje em dia. Boa notícia. A má notícia é que a outra metade é composta, entre outras coisas, por 30% que vem da produção de alimentos. Então, vamos mexer com a produção de alimentos? Complicado, né? Depois também temos a questão quando você começa a alterar o clima do planeta, você não tem como responder às questões, né, como eu disse há pouco, né, o impacto sobre saúde, consequentemente sobre trabalho, né, em breve podemos ter um coronavírus novo aí vindo, sei lá de que pedaço de solo descongelado lá do Ártico, né? Então é complicado e, principalmente, tudo que se fizer, eu ia até citar tem um estudo de 3 economistas alemães, muito interessante, que faz previsões muito sinistras. Queria compartilhar com vocês. Se eu não durmo, vocês também não têm que dormir. Mas a questão é a seguinte, a previsão é que até 2050, por conta das mudanças climáticas, do impacto das mudanças climáticas, a renda média mundial terá um decréscimo de 19%. Média, mais uma vez, aquela armadilha das médias. É óbvio que o passivo ambiental vai recair mais sobre os países mais pobres, menos desenvolvidos, que consequentemente contribuíram menos para o fenômeno, né? Então, quem menos contribuiu para a mudança climática vai pagar mais caro, com consequências imediatas sobre a mão de obra, sobre populações inteiras, né? Nós estamos já conhecemos o significado dessa expressão recente, que é o refugiado climático, né? O refugiado do clima. Tivemos 600 mil no Rio Grande do Sul recentemente, temos em cada canto do planeta, estamos vivendo isso. Agora mesmo nos Estados Unidos, próspero irmão do norte, está lá vivendo uma catástrofe que eu vi hoje ser descrita por americanos como algo de proporções bíblicas, né? Então veja que de fato é necessário fazer alguma coisa. E o curioso essa previsão desses economistas alemães diz o seguinte: não importa o que a gente faça hoje, vamos supor que saímos todos daqui imediatamente convertidos à causa ambiental e vamos tomar cuidado e não vamos mais, vamos a pé para casa, não importa, vamos fazer o possível para medir as nossas pegadas de carbono no planeta. Não importa, isso só vai ser refletido daqui a 40, 50 anos, portanto, essa previsão para daqui a 26, infelizmente não há nada que se possa fazer, né? Então, a menos que haja um esforço para reduzir o impacto, mitigar consequências econômicas, os países mais desenvolvidos dispondo-se a pagar a conta, enfim, Acordo de Paris sendo implementado de verdade. É difícil, né? A gente tem realmente um panorama algo sinistro pela frente. O bom é que a gente está falando do assunto, né? Há pouco tempo a gente não falava. Uma rápida comparação, a COP, estamos na 28ª ou 30ª COP, sei lá, agora vai ser em Belém, né? A COP, que ficou conhecida como Rio 92, e eu estava lá cobrindo, tinha a presença de mais de 170 chefes de Estado e de governo. Na que veio antes, que foi, se não me engano, em Estocolmo, havia 2 chefes de Estado. Então, houve uma mudança drástica naquela ocasião e o mundo começou a discutir a questão. Agora, lá se vão 30 COPs e nem por isso a gente conseguiu tomar decisões efetivas
e possíveis e viáveis para evitar que esses cenários catastróficos se concretizem. Já houve previsões catastróficas no passado que foram desmentidas pela ciência, pela tecnologia, né, com autos, né? O The Times, no fim do século XIX, publicou uma matéria dizendo que Nova York e Londres, principalmente Londres, estaria coberta de esterco na virada do século, por causa do aumento irrefreável de carruagens, carroças, veículos puxados por animais. Então, não vamos conseguir mais viver na cidade, a gente vai estar enterrado no esterco. Aí inventaram, na Alemanha, o primeiro veículo com motor a combustão. E resolveram o problema. Então, tomara que algum alemão nos salve, alguém faça alguma coisa. Mas a questão é, a ciência precisa de tempo para isso. E todo o esforço para mitigar consequências da mudança climática tem que hoje ir nessa direção. A tentativa de desacelerar o processo. Porque resolvê-lo ainda não é algo que a ciência tenha desvendado. E o negócio do Trenó? O Trenó. Eu achei curioso, por que eles rejeitam uma tecnologia que traria mais peixes, etc. Tem um apego à tradição, por um lado, né? Eles são a última comunidade do Ártico que usa o Trenó. Então veja que os primos do lado canadense, por exemplo, é uma coisa curiosa. No final dos anos 60, um xamã de uma comunidade inuit canadense tinha lá umas maldades que ele tinha feito, ele estava lá meio mal com a comunidade, mas um dia ele despertou e disse assim: eu tive um sonho de que nossos irmãos distantes estão morrendo e precisam da nossa ajuda. Vamos lá, gente, para com esse negócio de vingança, vamos juntar aqui uns 20 trenós e vamos procurar esses nossos irmãos. Falei, mas onde que é? Para lá. E eles tocaram para o lado de Canaã e chegaram a Canaã. Queiram vocês acreditar ou não. O fato é que chegaram lá e, de fato, havia uma comunidade assim, amíngua. Tinham perdido seus cães, tinham perdido suas tradições e reaprenderam, pegaram filhotes dos cães dos canadenses e hoje essa comunidade é Kanak. E eles hoje cultivam muito mais tradições do que os Inuit do Canadá, que sofrem tremendamente com depressão, alcoolismo, né, e tráfico de drogas. Né? Então, existem, né, é uma ironia, né? Esse pessoal hoje está defendendo esse tipo de transporte, o modus operandi dele, até porque eu entrevistei lá, aparece esse cidadão, é um jovem caçador, tá, infelizmente, ele também está enfrentando um Parkinson, né, galopante, mas ele disse, olha, um cão, se eu estou no meio de uma tempestade de neve e perdi meu rumo, né, porque tem o fenômeno do whiteout, né, tem o blackout e o whiteout também, você está tudo branco, você não sabe se é céu, terra, para que lado você tem que ir, mesmo você sendo um Inuit, né, safo, com mais de 1000 anos na região. E ele falou assim, o cão sabe voltar, a moto de neve não. E a moto de neve congela, estraga, eu até sei consertar, e ele é o grande mecânico lá, já que ele não consegue caçar com tanta destreza, hoje ele virou mecânico da cidade. Tá tudo lá no Globoplay, o Grupo Globo agradece se você assistiu. Eu já não pertenço a ele, mas para mim dará prazer saber que vocês assistiram o meu trabalho. Malu, quer fazer uma pergunta mais? Não, acho que vai você. Ah, bom. Então eu tenho uma última aqui. Bom, você contou no documentário que a Dinamarca paga a eles, né? Sim, eles ajuda, recebem. né? Em que medida isso atrapalha? Porque eles também recebem produtos industrializados. Você também menciona a existência de um supermercado. Né? O que isso atrapalha a questão dessa relação de trabalho deles? Ou não precisa mais buscar um trabalho? Ou eles mantêm só por uma questão de tradição? É complicado. Eles têm apego à tradição, isso a gente nota com por exemplo, essa preferência, apesar da presença de motos de neve crescente. As outras 2 vezes não havia motos de neve, agora já tinha meia dúzia, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, esse supermercado que você mencionou, e que é surpreendente
para uma cidade de 600 habitantes, eu imagino um vilarejo de 600 habitantes no Brasil, mal deve ter uma venda, né? E ali não, ali tem um supermercado que, até porque ele só recebe abastecimento uma vez por ano, quando o mar abre na frente da cidade e os navios de suprimento conseguem chegar, é uma coisa, é um pequeno shopping, tem um pouco de tudo, né? Você pode comprar máquinas e comida e muita conserva, evidentemente, né? A comida que tem que chegar enlatada para durar até o ano que vem, no estoque. E isso fez com que eu visitei o hospital da região ali, né? E é o que na verdade não é um ambulatório, o hospital, por conta dessa reforma administrativa, agora os médicos estão a 1.600 quilômetros de distância, mas tem avião-ambulância, tá? Então, se qualquer emergência, chama a gente. Eu espero que seja uma emergência que possa esperar, né? Mas, enfim, mas eu visitei, conversei com duas senhoras inuí, de origem e tal, ambas, que são enfermeiras. E elas vêm do sul, e uma chegou 30 anos atrás. Eu falei, exatamente quando eu vim aqui pela primeira vez. E eu disse, a senhora notou alguma mudança aqui, em função dos hábitos e tal? Eu falei, quando eu vim aqui pela primeira vez, havia um caso de diabetes, entre 600 habitantes. E essa pessoa era alguém que tinha vindo do sul. Hoje, há 22. E são pessoas nativas lá da região. 22.600 é uma elevação brutal, né? E metade da população hoje é hipertensa, né? Então, também tem impacto na saúde, diretamente na saúde das pessoas, né? Então, enfim, eu acho que todo o auxílio que é feito com a maior boa vontade, né? Estava contando aqui fora um pouco antes da gente entrar, que eu fui ao Oiapoque, né, o extremo norte do país, e do outro lado do rio Oiapoque é a França, é a Guiana Francesa, que é território ultramarino da França, uma província ultramarina, ou seja, não é sequer como a Groenlândia com a Dinamarca, lá é uma província, né, é pedaço da França. Tanto que eu adoro fazer pegadinha com franceses, perguntando a eles qual é a fronteira internacional mais extensa que eles têm, né? Eles não sabem que é com o Brasil. Muitos não sabem, eles também. É uma generalização perigosa. Mas lá você cruza o rio e você encontra os primos dos indígenas do lado de cá. A única coisa que os separa é o rio. E o rio pode ser, às vezes, durante o ano, em alguns momentos, pode ser atravessado a pé ou de canoa, né? E só que o indígena de lá é um indígena europeu. Então ele vota para o Parlamento Europeu, se ele for desempregado, recebe seguro-desemprego, 600 euros, o filho dele, quando nasce, recebe a mãe recebe um estímulo de 300 e poucos euros para ter o primeiro filho, o segundo é um pouco menos, e assim uma família com 5 integrantes tem uma renda média de 2.500 a 3.000 euros, né, no meio da floresta. Né? O que eles fazem? Bebem. Vinho nacional, inclusive, vinho nacional francês. Então, a interferência que sociedades com diferenças tão fortes, né, podem exercer sobre comunidades nativas, originárias como essas, é difícil mensurar, mas assim, é fácil de ver. Né? Mas a longo prazo, o que isso leva, não sei. E aí, seria melhor a Dinamarca ir embora e deixar os Inuí viverem como viviam 1.200 anos atrás? Não sei se isso é uma opção hoje em dia. Os próprios Inuí sabem que eles não podem se independizar da nave-mãe, né? Porque, como eu disse, 60% do orçamento público vem da Dinamarca, né? Então, é muito complicado você ter essa ingerência. Eles têm escolas de padrão escandinavo, maravilhosa, uma escola que vai até o ensino médio. Você quer estudar mais, vai para a NUC ou vai para a Dinamarca, onde você pode entrar na universidade pública, você é um cidadão também, igual, com direitos equivalentes aos dinamarqueses, né? Você vai alterando, né? Aí o sujeito deixa de ser inuí por causa disso? Não, da mesma forma que o nosso indígena aqui não deixa de ser indígena porque tem um acesso à internet pelo celular.
Mas é claro que isso muda profundamente a vida dessas pessoas e cria, talvez, ansiedades e insatisfações, instabilidades, que podem ajudar a explicar por que a Groenlândia tem um dos índices de suicídio mais altos do planeta, que é 7 vezes mais alto que o dos Estados Unidos, que já é um dos mais altos do planeta, né? Acho 16,7 ou 14,7 suicídios por 100 mil habitantes nos Estados Unidos, esse é o último número. E você tem a questão da depressão, né? Apesar do clima, né, não ajudar, 4 meses de escuridão, mas parece que eles se matam mais no verão, curiosamente, né? Aparece nesse documentário um momento em que eu converso com um cidadão que era um menino de 12 anos, quando eu fui lá em 1995, ele estava jogando bola no gelo, eu fui entrevistá-lo, ele perguntou de onde a gente falou que era do Brasil, era 95, a Copa tinha sido 94, e ele fala, Bebeto, Romário, Maradona também. Era uma criança inuí desavisada com ele. Mas enfim, e esse mesmo cidadão hoje tem 40 e foi meu intérprete, hoje tem 41. Mas ele foi meu intérprete lá. E eu levei algumas fotos, né? A nossa produção tinha organizado isso, levei fotos dele para dar para ele, estava ele, que eram extraídas do documentário. Ele com um amigo e ele com um irmão. Eu mostrei ambas as fotos, ele ficou meio embargado e me disse, morreu. E esse aqui também morreu. Mas o que aconteceu com eles? Suicídio. Então, é muito grave o problema. É a 4ª razão de morte lá, atrás de problemas cardíacos, problemas respiratórios, aí tem causas não identificadas e eles têm muito problema de violência também. Todos têm armas, né? São caçadores, né? E eu não sei se eles conversaram com o pessoal daqui que defende porte, né? Deixa pra lá. Mas eles são muito fãs. É uma sociedade de caçadores, né? O trabalho também pode contribuir para essa redução, você imagina? De, por exemplo, suicídio, essas depressões, quer dizer que o estímulo econômico injetado sempre, sem uma... Luiz Gonzaga, não sei se a música era dele, mas ele cantava assim, seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ele mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Então, acho que isso se aplica para todas as situações, é sempre difícil esse equilíbrio, a sintonia fina. É claro que essa história de ensina o cara a pescar, se o cara está com fome, meu amigo, o cara não vai pescar, ele precisa do peixe. Né? Mas agora você tem que fazer uma sintonia fina para que ele possa, logo depois de saciar dessa emergência, aprender a pescar, para que amanhã ele não volte aqui pedir de novo peixe. Então, eu acho que é muito difícil. E a questão cultural, né? Eles têm a questão cultural também, que eles são orgulhosos, né, da sua capacidade como caçadores. É uma sociedade extremamente machista, masculina, vai mais do que machista. Eu entrevistei uma pastora, por exemplo, luterana, da igreja luterana de lá, primeira mulher em muito tempo, e a primeira pastora, a primeira inuí. Né? Antes dela eram sempre homens dinamarqueses. Então ela é uma mulher inuí que virou pastora. Então é uma pessoa poderosa lá. E ela falou assim, eu também caço. Eu falei, que maravilha, isso aqui é minha personagem, eu quero mostrar, posso ir à sua casa, mostrar, porque a gente foi ao templo, ao culto lá que eles estavam fazendo no dia da Páscoa. Eu estava lá no domingo de Páscoa, de novo, abril, de novo, meu aniversário, dessa vez 64 anos. E fui lá e a senhora depois mandou me avisar que não podia não, que o marido tinha proibido essa interação. Até a página 12, né? Ela, moderninha ela, inclusive, pastora e tudo. Só que... Agora eu queria fazer assim, para encerrar essa parte nossa e abrir para o pessoal também fazer pergunta, eu queria fazer uma pergunta para você desafiadora. Você já disse que... Todas foram até. Não, mas tirou de letra. Agora eu quero ver se eu não saio daqui apanhando. Você disse que você todos os moradores de Canaã. Você disse que você não é um ativista. Sim. Você disse que você é um jornalista. Exato. Mas experimentou por 3 vezes em 30 anos uma mudança.
E você citou que a mudança é percebida, ou pelo menos as referências são sempre tendo em consideração a Revolução Industrial como um parâmetro, antes e depois. A Revolução Industrial, os efeitos dela vão gerar assim 150 anos para cá, antes ainda era muito incipiente. Quanto que tem, na sua visão de jornalista, de efeito humano? Ou quanto que tem de efeito geológico mesmo, é da Terra, ela vai esfriar, esquentar? Quanto que nós estamos aterrorizados por conta da industrialização e quanto que talvez não seja exatamente isso? Olha, não sou eu, mais uma vez, não é opinião, isso é o que eu ouço dos cientistas, né, que eu entrevisto para fazer esse tipo de matéria ou de documentário. Existe uma questão, assim, óbvio que o planeta já passou por outras fases climáticas, muito ligadas às diferentes eras geológicas, isso já foi, já voltou, a última época de glaciação, por exemplo, terminou também, isso tudo é muito discutido no meio científico, mas teria terminado cerca de 10 mil anos atrás. De lá para cá o planeta está esquentando. Então está esquentando e tal. Agora, justamente porque temos 10 mil anos aí de curva para estudar, é que os cientistas identificam nos últimos 150, 180 anos um pico repentino que coincide com a liberação de gases do efeito estufa promovidos pela forte industrialização que aconteceu de lá para cá, né? Então, assim, mas isso será uma simples coincidência? Pode ser, mas há outros indícios de que a mudança climática é um fenômeno diferente do que já foi no passado, o que é uma uniformidade, assim, todas as regiões do planeta estão esquentando ao mesmo tempo, coisa que antes não acontecia. E como é que eles sabem antes? Eu, por exemplo, estou aqui há 65 anos. Os cientistas mais velhos não podem estar muito mais do que 80, 90. E isso nós estamos falando de 10 mil anos. Mas essa gente vai para lugares congelados como o Ártico e como a Antártida e cava buracos profundos e eles sabem exatamente em que era estão chegando quando estão a 600 metros, a 500 metros, a 1000 metros de profundidade. E tiram de lá de baixo testemunhos de gelo, né, que carregam dentro deles impurezas, gases, são testemunhos de uma época, de uma atmosfera diferente. Então o cidadão pode ver 10 mil anos atrás, estudar e ver que de lá para... E outra, né, a cada camadinha, ele sabe que é como se fosse um calendário, né? Ele vai subindo no testemunho e sabe que aqui é mais ou menos 1600 a.C., aqui é ano zero da era cristã, e por aí vai. E eles podem fazer medições que permitem fazer inferências. Assim. Ele pode, também baseados em outros fenômenos geológicos e tudo mais, e eles conseguem, então, calcular que nunca houve um processo de aquecimento tão veloz e tão generalizado no planeta. E a partir daí eles afirmam que o que nós estamos vivendo é um processo, sim, geológico, mas acelerado pela ação humana. Isso há, com exceção de uns poucos bolsões negacionistas, é uma unanimidade na comunidade científica que estuda o tema. Perfeito, obrigado. Perguntas, professor Nelson? Você presenteou muitas gerações no Brasil com a sua cultura, com a sua simpatia, com o seu jornalismo de alto nível. Então, jornalista da sua estirpe, hoje está difícil de acontecer de novo. Então, eu quero te cumprimentar. E você hoje deu um testemunho da sua cultura, da sua capacidade, da sua seriedade, como você é um grande jornalista. E hoje, lamentavelmente, a gente assiste aí uma geração jovem, né, despreparada. Não falo de jornalistas, falo também de advogados, falo de médicos, e, infelizmente, a mediocridade que é aqui. E você é um exemplo para nós. Quero te cumprimentar por isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas o Reinaldo me antecipou, né, da responsabilidade, o que causou, o que levou a humanidade a esse ponto, né? Porque existem algumas teorias por aí, negacionistas, no sentido de dizer que
O homem está aqui, você falou, 180 mil anos. 260 mil é a presença. Estamos pensando em luz. Então, mas a Terra existe há 12 bilhões de anos. Quer dizer, a Terra não está nem aí com o homem. O homem nunca influenciou em nada, né? Ao contrário, o homem é um estranho, né? Então essa é uma teoria. E queria aquela teoria dos portugueses, né? Quando tiveram aquele terremoto terrível que ocorreu em Lisboa. Isso ocorreu em 1º de novembro de 1755. E eles alegavam que, vejam, nós portugueses abandonamos a religião e Deus está nos castigando. Hoje, dia 1º de novembro, que essa geração não sabe que naquele tempo era feriado, dia de todos os santos, né? E eles então diziam que aquilo era um castigo, que Deus estava, quando na verdade Lisboa estava em cima de uma placa tectônica, houve uma movimentação que causou aquele terremoto, seguido depois de um incêndio terrível que destruiu uma grande parte da cidade, né? Então aqui também, às vezes, eu fico pensando em nós culparmos deuses ou mitos, né, de uma coisa que, na verdade, o homem apenas cria um ambiente menos interessante para ele quando ele polui o ambiente. Ele perde o rio, ele perde a beleza de um mar, ele perde a beleza do passeio numa floresta, mas o universo, a Terra não está nem aí, porque a Terra independe disso. Os ciclos, eles ocorrem por outros fenômenos. E você deu uma explicação que eu achei incrível, né? Quer dizer, eu consigo inferir a partir da análise geológica de fenômenos que foram ocorrendo ao longo das eras e que hoje existe uma aceleração, né? O aceleramento, né, desse fenômeno que o homem seria causado. Então, pelo que eu entendi, o homem tem responsabilidade, sim, mas não depende exclusivamente dele, porque existe também um outro fenômeno. Então, a pergunta... Professor, o que eu ouço é que há como eu disse, a ciência não seria ciência se ela não fosse sujeita a peer review, né? Esse preceito básico do método científico, né? Que é a crítica dos seus pares, a capacidade que os outros cientistas têm de questionar aqueles que são defensores dessa explicação, né? Hoje existe uma imensa maioria, né, em instituições acadêmicas e de pesquisa ao redor do mundo que diz que o que nós estamos vivendo é um processo gerado pelo homem, né? Até porque este seria o antropoceno, né? A era em que o homem interferiu num nível tamanho no planeta com uma capacidade que nunca existiu antes, né? Nós estamos aqui a esse breve espaço de tempo aí, né? O Homo sapiens é mais recente, bem mais recente, mas enfim, a gente conseguiu, de alguma forma, a nossa espécie para o bem e para o mal, a maior parte sapiens, alguns neandertais infiltrados, e principalmente nós todos temos o neandertal infiltrado no nosso genoma, né? Então, nós não nos livramos deles, nós provavelmente nos unimos a eles também e os cooptamos. Mas, assim, o planeta, nós somos talvez o inseto mais bem sucedido por aqui, o bicho mais bem sucedido, né? Um bicho predador com uma capacidade inacreditável de gerar, né, destruição, gerar desenvolvimento também. Caramba, a gente hoje se comunica pelos ares, é uma coisa louca, né? A gente tem uma capacidade tecnológica imensa, né, que talvez encontre respostas. Mas neste momento, a comunidade científica que acha que o problema é agravado e acelerado pelo ser humano, pela atividade humana no planeta, que não tem igual no passado, então não dá para comparar, de fato, né? Você pega esses testemunhos de gelo, você pode encontrar restos de antigas erupções vulcânicas, né? Em alguns casos dá para fazer paralelos com a história. Os islandeses, por exemplo, garantem que a grande erupção do Eyjafjallajökull, se eu tiver algum islandês aqui, me desculpe pela pronúncia torta, mas esse vulcão que recentemente deixou a Europa
algumas semanas sem aviação, por conta de cinzas, né, que ele espalhou na atmosfera. Lá atrás, em 1789, se não me falha a memória, ele teria sido uma das causas preponderantes da Revolução Francesa. Porque ele criou um inverno fora de época que cobriu de cinzas a França, a Europa, e a fome graçou de tal maneira que os camponeses resolveram se revoltar e aquilo se transformou na Revolução Francesa. Então, isso dá para fazer esse tipo de paralelo, né? E dá para fazer o paralelo também com o nível de emissões, né, de gases do efeito estufa que começa a se acelerar. Assim, não seria uma mera coincidência, né? Você vê o surgimento de indústrias por toda parte, você vê questões, outro tipo de poluição por plástico dos mares. Quer dizer, a gente está interferindo no meio ambiente de uma maneira sem precedentes na história da humanidade e do planeta, né? Que, como o senhor bem disse, não está nem aí com a gente. Nós somos uma espécie invasora e que o dia que a gente sumir... Eu me lembro de uma história incrível que lá vou eu de novo contando, divagando, mas no Rio Guaporé, divisa ali de Mato Grosso com Bolívia, tem um lugar lá que tem um príncipe, um forte, construído pelos portugueses, né, durante o Império, para defender justamente aquela área do invasor castelhano. Do outro lado tinha os castelhanos, os espanhóis. E essa fortaleza ficou ali intacta, um forte medieval, uma coisa louca, né, parecida com o que tem em Macapá, enfim. E aí, quando o Marechal Rondon recebeu a incumbência de revisar os limites do Brasil, ele passou por lá, e ele tinha em mãos um mapa militar, disse assim, olha, tá aqui, eu sei que nessa latitude e longitude tem um forte, Príncipe da Beira, cadê o forte? Perguntou para os nativos ali, o pessoal da região, o pessoal falou, tá ali. Ele falou, não, aquilo é um morro, eu sei, mas quero saber o forte, aquele português e tal. Ele falou, não, é aquilo que é o forte. Bom, enfim, no final do Império, 1889, né, a República, ele passou por lá 20 anos depois, a floresta já tinha engolfado o forte e parecia uma montanha, um morro coberto por vegetação. Então veja a velocidade com que, né, uma mata, por exemplo, como aquela, é capaz de refazer aquilo que nós destruímos, né? Então nós realmente, o planeta não está nem aí. A questão é que se a gente continua vivendo como se não houvesse amanhã, nós estamos produzindo uma daquelas profecias autorrealizadas. De fato, não haverá amanhã. Isso aí. Tá bom, olha. E eu que não sou militante. Pois é. Malu, você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu quero agradecer. Não só eu, mas eu acho que o GETRAB inteiro hoje está aqui embasbacado, está horrorizado também, não tem jeito, né? Dá para entender porque ele ficou mais de 40 anos numa rede de televisão, né? Ernesto, mais uma vez a gente não tem palavras para te agradecer. Claro que você já ganhou um presentinho do André, mas aqui vem o resultado do nosso trabalho de pesquisa do ano passado, com uma dedicatória do professor Nelson Manriche. Muito obrigado. Coletiva.